Tudo bem, Rogério? Boa Boa noite. Rogério, eu queria que você começasse analisando um pouquinho a partida de hoje, né? O São Paulo conseguiu vencer e vencer bem, coisa que estava sendo difícil no Campeonato Brasileiro. E o quanto que essa vitória anima mentalmente, né, emocionalmente a equipe para a final da semana que vem. Eu acho que, boa noite, psicologicamente é importante a vitória, apesar de algumas falhas, de alguns erros em construção de jogo, mas vai ser importante também a referência desses erros para a gente trabalhar em cima durante a semana, em cima das características também do próprio Del Valle. Acho que vai ser uma semana importante de treinamentos, trabalhar com uma vitória é sempre mais prazeroso, ir a 37 pontos para a gente nesse momento, essas duas vitórias sobre Ceará e Avaí nos tiram de uma zona desconfortável nesse momento, então a gente consegue ter a oportunidade de se concentrar única e exclusivamente na Copa, na Sul-Americana. Eles descansam amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, nós nos preparamos trabalhando única e exclusivamente em cima do Independente Del Valle para tentar fazer o melhor jogo possível, né? Não teremos essa atmosfera, que é uma coisa importante para a gente, jogar com essa atmosfera, por mais que tenham torcedores são paulinos, mas nós sabemos que não vai ocupar mais do que 20, 30% da capacidade do estádio, porque é impossível, nem logística para isso tem, nem hotel para isso tem, então é impossível, não há nem voos para que isso aconteça, é impossível, mas nós temos que levar na memória todo esse carinho do torcedor e a gente fazer com que dentro de campo a gente tenha essa mesma sinergia que a gente tem nos jogos no Morumbi com a presença desse torcedor, levar para dentro de campo e saber que é o maior presente que eles podem receber nos últimos 10 anos. Então, é uma grande responsabilidade, mas também um enorme prazer você estar numa situação como essa. Olá, Rogério, boa noite. Eu tive a oportunidade de ver agora os últimos jogos do Independente Del Valle, e é uma equipe que ela toca bastante a bola, né? Sim. E tem ali o seu ala esquerdo, Chaves, como um dos grandes velocistas do time, a gente pode dizer assim. Na escalação de hoje, você tira o Igor Vinícius do time titular e coloca o Rafinha. É algo já pensado na final ou foi só por conta de um desgaste do Igor Vinícius? E o que te assusta mais? Não te assusta, né? Mas quais pontos você acha que é mais perigoso no Independente Del Valle que vocês têm que trabalhar nessa semana? Bom, a Rafinha foi uma opção minha para o jogo de hoje. Eu achei que nós teríamos 60%, 70% de posse de bola e que nós construiríamos grande parte do jogo no campo adversário. Então, também jogou em formações diferentes do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo, o Rafinha construindo mais por trás, passou umas 2 vezes como velocista, como o Igor Vinícius faz. E no segundo tempo, a gente já centralizou um pouco mais o volante para que liberasse ele um pouco mais ao lado para ter. No lado esquerdo, nós temos muito volume, no lado direito, a gente estava com pouco volume de jogo, tanto que no final nós melhoramos o lado direito, que o gol sai pelo lado direito, já com a presença do Rafinha, do Igor, do Galopo, girando por ali muitas vezes. Tentamos dar uma equilibrada um pouco maior entre os dois lados. É uma decisão difícil. Você fala sobre o Chaves, o lateral esquerdo, o ala esquerdo, né, que é um ala de muita força, jovem e tem uma passada larga. Mas é um time, eu acho que o forte do Del Valle é o conjunto, né? A saída com os 3 zagueiros, Segovia saindo muito bem pela esquerda, um lateral que joga, mais ou menos como o Léo, um lateral que joga por dentro, né? Então já conhece bem essa área do campo, de ter escape. É um time que, se você encaixar errado a marcação, ou deixar muita sobra atrás, você vai sofrer muito com a posse de bola. Então nós temos que melhorar coisas como diminuir o número de chutões para frente, como nós fizemos hoje. Ganhando de 3-0 do Avaí, você tem que encontrar maneiras de, com a bola no chão, sair jogando. Ou então, quando encontrar uma bola longa, encontrar com espaço para que um jogador possa dominar. Então são coisas que nós vamos precisar treinar. Nós não podemos entregar a bola para o adversário, porque o Del Valle tem um estilo de jogo, nem digo tão diferente, porque o Avaí do Barroca jogava muito com a bola no chão também. Eu acho que há um momento de transição do Avaí, da chegada do Lisca, que também é um treinador que gosta de propor jogo, mas nós vamos encontrar um time que é muito mais Flamengo, Fluminense, muito mais time de construção, o próprio Corinthians, quando vem jogar, que joga de igual para igual com você, que vai te enfrentar a todo momento, que não tem receio, não tem medo, que sabe jogar com o goleiro, que arrisca muito, né? E para isso nós vamos estar com uma marcação bem ajustada em alguns momentos. E nós vamos ter 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta, para a gente trabalhar isso, ajustar todos os detalhes.
sem desgastar tanto os atletas, para que ele chegue inteiro para esse jogo. E aí nós vamos fazer a escolha da melhor equipe, do melhor sistema, de quem vai ocupar as posições. Foi bom hoje ver, por exemplo, Luan voltando para saber em que condições estava. Eu não podia deixar para sábado para ver, eu precisava ver hoje. E o jogo tornou, o 3-0 tornou possível para isso. É bom ver o Éder fazer gol de novo, ganhar confiança. O jogo contra o Corinthians e hoje fez gol. É bom ver Igor Gomes entrar, dar uma assistência contra o Ceará, dar uma assistência hoje contra o Avaí. Então, assim, a gente vai experimentando. Tem o Wellington e Reinaldo no lado esquerdo para a gente escolher. Tem Rafinha com Igor Vinícius na direita. Tem 2 zagueiros, tem 3 zagueiros. A gente vê o que o Luan pôde produzir hoje para ver se ele pode estar no próximo jogo. O Colorado a gente já conhece. Enfim, vamos testando alternativas para que a gente saiba, em momento necessário de trocas, o que fazer no jogo do sábado. Rogério, boa noite. Queria fugir um pouco do jogo de hoje e também do jogo de sábado. Queria falar de 2022 num geral. Sim. O que para você, na sua visão, em você, nos jogadores, no clube, o que melhorou, o que piorou? Fazendo balanço agora, antes de uma possível vitória no sábado, um título, para não soar aproveitador. O que se fazia que se faz melhor? O que não se fazia se faz? O que se fazia não se faz? O ano de 2022 até aqui para você. O ano de 2022 é muito difícil de avaliar ele sem sábado. Sábado, infelizmente, para o futebol, a avaliação ela se completa, eu acho que praticamente num jogo como o sábado, né? Mas tentando desconectar um pouco disso, eu acho que hoje o São Paulo tem mais estrutura na parte de fisioterapia, conseguiu montar um time bom de profissionais na área de fisioterapia com a chegada dos 2 Felipes e de outros fisioterapeutas que vieram para melhorar a recuperação de jogadores, diminuir também, faz um trabalho bom de prevenção. Eu acho que os profissionais que estavam aqui antes de mim, isso como técnico, eu falo especialmente do Crespo, que é um ótimo profissional, não correlaciona absolutamente nada. É um estilo de trabalho, um cara que ganhou um título e foi muito importante para o clube, porque para quem não ganhava nada, um campeonato paulista ele tem um significado muito grande e graças ao trabalho dele, graças a ele como profissional, o clube sai, e eu acho que isso é sempre louvável, quando um treinador passa e deixa um título. Nós estamos tentando, o clube está tentando melhorar, tentando deixar as coisas em dia financeiramente com os jogadores. Eu acho que isso deve acontecer em breve. É uma longa batalha para sair dessa situação. Se as pessoas acham que não se iludam, se o título não vier, vai ser difícil de entender. Mas eu acho que a gente vê um São Paulo hoje muito mais competitivo, um time mais formatado, que joga no Morumbi sempre com 15, 20, 25, 28 oportunidades de gol. É um time aguerrido, não desiste de jogos, sai atrás, vai atrás do empate, sai na frente, tem dificuldades para finalizar jogos, mas está ali, está brigando em quase todos os jogos. Então eu acho que o que vai determinar para as pessoas sucesso e fracasso são uns 90 ou 120 ou quanto for necessário no jogo de sábado. Infelizmente essa é a realidade. Como equipe eu acho que cresceu. Vocês viram, acho que uma matéria que passou esses dias aí do CT, mais bonito, com água na piscina, com equipamentos novos no refis. Então assim, que a gente possa, que o clube independente, eu falei hoje até essa situação do negócio da política aí do voto aí, do sei lá o que aí. Que possa, né, dar continuidade, quem ficar aqui no São Paulo, independente, futuramente, a longo prazo, né, que possa tentar sanar essas dívidas e criar equipes cada vez mais competitivas, porque é difícil para o São Paulino viver tão longe de títulos. Eu acho que a gente não pode se iludir com essa final. Eu acho que nós temos que tentar vencê-la a qualquer custo. Temos que tentar vencer esse jogo, vai ser muito importante mesmo. Para mim, como carreira, como um treinador, é muito importante poder vencer com um clube que eu joguei a vida inteira. Isso tem um valor especial para mim, apesar de outros títulos conquistados. Para esses jogadores que vêm de uma geração com poucos títulos, apesar de muita entrega, muita luta, mas somente a maioria deles tem o título paulista, né? Com exceção do Miranda, que jogou comigo aí, Rafinha, que tem tantos títulos fora do Brasil e, né, ao longo da carreira, uma carreira vitoriosíssima, mas eu acho que seria um título importante para a história desses atletas.
tanto para aqueles que ficam, como para aqueles que se vão ao natural mesmo, que a gente vai notando que não tem como segurar. E também eu acho que abrir um caminho novo para aqueles que possam chegar para 2023 com uma perspectiva nova, jogar uma competição a mais nobre de todas, que é a Copa Libertadores. Então, eu acho que tem muita coisa em jogo essa semana. É um jogo de uma década. É um jogo de 10 anos. Infelizmente, ou felizmente, depende do lado que você veja, a responsabilidade ou o prazer, cabe a gente transformar nisso num grande presente para o torcedor São Paulino. Mas vai ser um jogo difícil, como você me perguntou, é uma equipe que trabalha muito bem a bola, que já está acostumada a chegar em final de Libertadores e em ganhar título sul-americano, apesar de não ter a torcida, não ter a estrutura que o São Paulo tem, mas é uma ótima equipe. Eu também assisti vários jogos, os últimos jogos deles, é uma belíssima equipe. Rogério, boa noite. Me permita ser direto com você. Sim. Você antecipou a renovação contratual. Sim. Porque você aceitou o desafio independentemente do cenário futuro. O que o fez mudar de ideia a ponto de não cravar mais a sua permanência? Veja bem, minha permanência aqui não muda a multa rescisória, não muda nada, então estar um ano a mais ou não é uma formalização num papel. E compreende o que eu quero dizer? É uma extensão de vínculo. Então não tem, eu acho que corrobora numa coisa importante, que é o desejo do clube naquele momento, e hoje me parece a extensão desse desejo, que eu fique aqui. Eu adoro isso aqui, adoro São Paulo, para mim não tem. Eu sempre falo que mesmo não estando aqui, quando eu estava no Fortaleza, a gente sempre tem um carinho muito especial, torce, mesmo estando no Flamengo, sempre tem um carinho muito especial e torce pelo clube. Isso aqui é extensão da minha vida, se tornou extensão da minha vida, por isso tamanha a importância desse título se torna essa Sul-Americana, né? Mas nós temos que trazer gente que vença, e eu também quero esse desafio para mim. Eu preciso muito dessa vitória. Não que eu preciso, nós já ganhamos Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, ganhamos Supercopa, ganhamos Campeonato Carioca, ganhamos Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, né? Uma carreira curta até de treinador, com bons títulos, né? Mas é necessário que a gente vença esse campeonato. Acho que seria muito importante para uma tentativa de animar o clube, a sua torcida, a sua história, né? Então eu para mim é importante vencer esse título. Isso não quer dizer que acabou o jogo e eu vou embora, se não acontecer a vitória. Mas eu não quero pensar na hipótese de perder. Eu quero pensar como eu posso ganhar. É isso que eu vou pensar até sábado. Não vou pensar em momento nenhum em como eu posso perder. A única coisa que eu vejo é tentar achar uma maneira de vencer. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Eu queria destacar o zagueiro e capitão Diego Costa. Quando você assume o clube no fim do ano passado, o Diego Costa era uma incógnita para o torcedor. Vivia de momentos altos e baixos, assim como qualquer outro jogador, mas a torcida já não confiava tanto nele. Começa a temporada, vem a confiança, o jogador começa a se destacar e se torna um capitão, parece que definitivo, agora depois de um rodízio que você fez. Eu queria que você falasse sobre o amadurecimento desse jogador, que se no próximo sábado for campeão, pode levantar o título como o principal jogador do time, sendo o capitão do time, né? Eu acho que o Diego viveu duas faces aqui dentro do São Paulo. Uma com o Diniz, ele e Léo, quando o Diniz transforma o São Paulo, acho que num jogo contra o Sport, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que é num jogo contra o Sport que ele resolve mudar tudo e põe ele e Léo na zaga, né? E o São Paulo ganha de 1-0, se eu não me engano, esse jogo. E daí ele tem uma sequência, começa a jogar, e no estilo que o Diniz gosta, de construção desde trás, e isso leva você sempre à exposição. Eu lembro do jogo do Bragantino, acho que 4-2, se eu não me engano, 3 erros de saída de bola do São Paulo. E dali o São Paulo começa a baixar, e eu trabalhando no Flamengo, e nós começamos a subir, e culmina com o título brasileiro. Depois, com o Crespo, acho que ele foi bem pouco utilizado, se eu não me engano, muitas vezes nem relacionado. E é cíclico, eu acho que ele viu os dois lados, e hoje ele é um cara muito profissional, muito dedicado no dia a dia. É um jogador que joga quase todos os jogos, ele e Léo jogam quase todos os jogos, principalmente quando tem um período maior de recuperação entre um jogo e outro. Ele sabe que ele não pode cometer erros, ele tem o Miranda ali perto dele, que quer jogar e que tem história. Ele tem o Arboleda se recuperando e que para o ano que vem, se não para esse ano ainda, quem sabe, possa estar jogando.
Então, onde tem sombra, as pessoas também estão ali, sabendo que tem que entrar. Onde tem menos competitividade, causa um pouco mais de relaxamento. Isso é normal, te falo eu como goleiro. Quando eu tinha grandes goleiros atrás, eu me elevava o meu nível de jogo. Quando só tinham garotos, eu imaginava, poxa, né? Você às vezes abre mão de uma coisinha que você tem que fazer a mais ou a menos. Então o que nós temos que fazer aqui? 2 jogadores bons por posição e elevar a competitividade. Eu acho que ele tem se mostrado bastante maduro. É um jogador que, independente do gol, tá, de hoje, o gol não muda nada a nossa avaliação, mas ele tem demonstrado. E outra coisa, é um cara formado aqui, acho que conhece bem os valores, conhece bem a instituição e tem sido importante para ele. Deus queira que ele possa repetir outro menino da base, 10 anos atrás, que foi o Lucas, e que possa levantar esse título. Seria de suma importância para a carreira dele, para a nossa, para a minha, para o clube. Vamos torcer para que isso aconteça. Rogério, boa noite. Depois de boas exibições desse time, o São Paulo vai para a final sem mistério, sem nenhuma surpresa, ou o Rogério pode criar um fator novo, aí, alguma mudança, algo para surpreender o Del Valle com relação ao time titular? Eu acho que nós temos um padrão de jogo, nós temos a opção sempre dos 3 zagueiros e a opção da linha de 4. Fora isso, há muito pouca coisa se mexeu, mesmo que se mexa, em padrão de jogo não muda muito como a gente joga, né? Nós jogamos com Luciano Caleri, ou Patrick Caleri, ou com Patrick, Luciano e Caleri. Os jogadores, nós não temos muito segredo, muito mistério. A gente vai estudar bem, eu já estudei bastante, mas nós vamos botar em prática essa semana, para ver o que se adequa melhor e fazer as escolhas que sejam melhores para o jogo do Del Valle. Vamos. Aqui, você acha que eu faço muita surpresa? Não? Ah, não mais? Não surpreendo mais, então? Então perdi a graça. Boa noite, Rogério. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. O futebol, às vezes, entrega histórias incríveis. Olhando para a tua trajetória de vida, ela se mistura com a história do São Paulo, e isso é indiscutível. Eu queria saber, no momento em que você está prestes a disputar uma final de Copa Sul-Americana, na qual todos no clube falam em jogo da década, quando que o Rogério, torcedor, aparece? Porque você tem que planejar tanta coisa, você tem que pensar em tantos detalhes, mas você tem, por exemplo, os teus filhos, certamente são paulinos. O Rogério torcedor, o Rogério que sonha, o Rogério que pensa, caramba, a gente vai chegar lá, a gente vai voltar ao topo. Ele aparece num bate-papo com os filhos, ele aparece quando você põe a cabeça no travesseiro. Quando que ele aparece? Bom, o lado torcedor mesmo, eu acho que ele fica fora do CT. Talvez em conversas informais do que a gente poderia ser melhor, do que a gente tem de bom, das virtudes, das deficiências que eu sei que tem, das deficiências que eu sei que eu tenho, né? Das coisas boas também que eu tento ver que a gente faz no dia a dia. Quando eu entro dentro do CT, o lado torcedor ele vai embora. O futebol é muito diferente para quem assiste futebol a vida inteira e para quem está inserido no meio a vida inteira. Eu não sei se com vocês, acho que talvez com vocês seja a mesma coisa. Eu acho que muitos de vocês são, sei lá, são paulinos, corintianos, palmeirenses, independente da equipe que torçam, gremistas ou colorados, não sei aí, não lembro, esqueci. Mas a gente inserido no meio tem uma visão diferente. A gente quer entregar o prazer para o torcedor, né? E a felicidade de um título, lógico, fica para sempre. Por isso que eu falo dos quadros ali 92, 93, 2005, isso é eterno, né? Então você quer entregar de uma maneira ou outra para aquele cara da arquibancada um motivo para ele botar a camisa com orgulho, de ir para o trabalho um dia alegre, de passar um final de ano. Tenho certeza que o torcedor São Paulino passaria um final de ano espetacular com um título desse. Porque não é comum num time na situação do São Paulo inverter a lógica e sair campeão num ano. Não seria uma coisa lógica. Se a gente conseguir fazer isso, será de suma importância. Mas eu, quando eu vou trabalhar, seja quando eu trabalho no Fortaleza, por exemplo, ou no São Paulo, o profissionalismo, quando eu entro no CT, é a mesma coisa. Eu vou fazer o meu melhor, juro, o meu melhor, para trazer esse título. E vou comemorar durante 10 minutos, 15 minutos, e quando acabar o jogo, cara, eu já vou começar, se eu conseguir ganhar esse título, eu já vou começar a planejar o próximo jogo, o
ano. E eu espero que eu consiga planejar próximo jogo, próximo ano. Espero que haja isso, que isso aconteça de fato. E é sempre mais fácil, às vezes até enganoso, mas mais fácil trabalhar os próximos passos com a vitória e com, nesse caso, uma conquista de título. Rogério, a gente falou em surpresa. Você ficaria surpreso se viesse um convite para treinar a seleção brasileira ao final do ano? Eu te pergunto porque essa lacuna vai estar aberta, não há uma unanimidade hoje, se fala até no estrangeiro, e entre os técnicos brasileiros você é um dos que tem um dos principais trabalhos, ou alguns dos principais trabalhos nos últimos anos. Você receberia o convite com surpresa ou você acha que está credenciado para isso? Eu acho que nós temos técnicos, eu vejo a seleção assim, eu acho, é o grande passaporte talvez para um treinador, se faz necessário hoje no Brasil passar por uma seleção brasileira se ele quer ir para a Europa. Eu acho que é o maior passaporte que tem é a seleção brasileira, uma Copa do Mundo, uma oportunidade, isso é... Mas eu acho que nós temos nomes, eu te dou exemplos, tá? Te dou como Dorival, por exemplo, um cara já... Que o Dorival não me leve a mal, estou fazendo aqui um elogio, tá? Um cara já sessentão, experiente, né? Eu acho que tem esse relacionamento bom. Eu gosto muito da vida do clube, sabe? Eu gosto muito do dia a dia, de estar em campo. Eu preciso... Não, se você me disser, não, você tem que passar 3 semanas sem dar um treino, para mim não é muito legal. É mais divertido sofrer, gritar, ser criticado aqui todo dia, avaliado, né? Mas só de você fazer a pergunta eu já me sinto honrado. Se você fazer a pergunta eu já me sinto feliz. Mas acho que tem outras opções mais experientes aí que estão num momento bom para a seleção. Você tem um palpite? Se eu tenho palpite? Cara, tem a mínima, eu acho que o Tite é capaz de ser campeão, voltar atrás e continuar. Rogério, para trabalhar a motivação e até, não sei se até um certo ponto, não pilhar demais, não estou dizendo que você vai fazer isso, mas às vezes a gente vê em decisão um time que entra pilhado demais e o jogo escapa num vacilo, num lance de uma entrada mais dura. Porque é uma diferença de perfil desses dois times, né? O São Paulo é uma instituição que tem uma história maior na América, tem títulos, tem um peso de torcida, tem estádio. E o Del Valle é um time que é mais... tem um passado recente mais organizado, com investimento, o estádio é pequeno, mas os caras têm conseguido ser frequentes em momentos importantes. E aí alguém poderia fazer a leitura de que para o Del Valle teria menos pressão. A gente não está lá, não vou cravar isso aqui. Mas como trabalhar essa motivação, né, de um time como o São Paulo, que está falando em jogo da década, enfrentando uma equipe que pode ter menos pressão, já vem no momento mais favorável. Onde é a armadilha aí? É por isso que isso aqui é São Paulo. Porque aqui você tem o tamanho do estádio, as 60 mil pessoas que vêm aqui, os 20 milhões, 15, 20 milhões de torcedores. É por isso que você está no São Paulo Futebol Clube. A história, eu te falo, a história do Del Valle nos últimos anos, infelizmente, ela é mais vitoriosa do que a do São Paulo. A história, no geral, eu acho que é incontestável a grandeza e o tamanho do São Paulo. Hoje, o Caleri toma um tapa na cara. Toma ou não? Acho que aparece no vídeo. Da onde eu estava, me pareceu dedo no olho, alguma coisa, eu vi assim. E a primeira coisa que eu fiz para ele, eu disse, calma a cabeça, porque às vezes o juiz não deu nada, não deu nenhum cartão amarelo. Eu conheço argentino, conheço o Caleri. O cara fica ali na expectativa, eu era assim, na próxima oportunidade eu devolvo para ele. E ele não podia perder a cabeça. Então eu falei para mim, né? Eu falei para ele, não bate nele, porque tudo que ele quer é isso. Se o árbitro não amarelou ele, é um outro problema. Não deu vermelho, é um outro problema. E ele teve a cabeça no lugar. Então eu acho que é um time que mistura maturidade com juventude, força. Né? Você pega um Caleri, um Rafinha, um Patrick e Luciano, jogadores já mais rodados. Você pega aí um Pablo, um Diego, um Léo, jogadores mais jovens com muita força física, Reinaldo, os mais rodados. Tem uma mescla. Eu acho que nós temos que jogar bem. Nós temos que focar no jogo. Não se preocupar com o árbitro, que é um árbitro, nós temos que estar firme, focado no jogo, não podemos, foque no jogo, que eu acho que é o principal. Tem muita coisa que o Del Valle faz de bom para a gente perder tempo em desfocar do jogo, para se preocupar com o árbitro, VAR, ou coisas assim. Eu acho que nós vamos ter muito serviço para fazer essa semana, só se preocupando com o Del Valle. E a pressão existe aqui, por quê?
que é um clube gigantesco e que há anos não conquista um título internacional. E mesmo assim, ainda continua sendo o clube que mais conquistou na história títulos internacionais. Então, tomara que essa mística esteja presente com a gente, que a gente possa voltar da Argentina com esse título. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. São Paulo se representa na terça-feira, às 10 horas, para treinar às 11 no CT. Boa noite a todos.